E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então esse tanque chegou na oficina com esses furos e ele já chegou dessa forma que vocês estão vendo aí. Já chegou sem material nenhum, já estava na lata e já tinha sido feita a funilaria dele. Então o cliente trouxe para a gente fazer o trabalho de solda aí, né? E pintura do tanque, os adesivos serão adesivos paralelos. Também nós fizemos a limpeza interna do tanque. Então esse vídeo vai ter muito conteúdo aí. Então vejam-lhe todos que vai ter super dicas aí desse trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí é consertar esses furos. A gente vai utilizar a cola aí da Kimatic. A Kimatic tem uma cola aí que é uma solda, né? Ela funciona como uma solda, ela é bicomponente. São 4 partes por uma. Eu vou fazer aí a catalisação, utilizando a balança para tampar esses furos. Poderia tampar também com estanho, só que esse processo aí é um processo, vamos dizer que é mais seguro do que o estanho. Porque não tem que ficar passando ácido, fazendo aquela limpeza, provocando aderência, passando estanho. Então é um processo assim que acaba sendo mais rápido. Mesmo esse material demorando 2 horas para secar, acaba sendo mais rápido fazendo com ele. Então eu fiz a catalisação ali, 4 gramas para 1 grama de catalisador. 4 gramas dessa parte que é mais escura com a parte que a outra parte é mais clara, que é o catalisador. Então que é só uma parte só. Então vou passar a fita crepe aí para manter essa cola na posição aí, para que não haja necessidade de lixar muito aí na hora que estiver preparando. Então ela já fica bem nivelada já dessa forma. Depois de 2 horas, já estava seco. Então vou começar o processo aí de limpeza do tanque para iniciar a aplicação da massa. Vou passar aí o Rokit aí no tanque todo, vou tirar todas as oxidações que está no tanque. E o tanque fica com a lata exposta, ele já começa a oxidar, né? Começa a formar ferrugens. Então vou limpar isso aí tudo, não pode aplicar massa em cima de ferrugem de maneira nenhuma, que acaba estourando depois. Depois alguns locais aí também vou utilizar a escova de aço também para fazer uma limpeza mais criteriosa. Esse tanque aí, ele era azul, a gente vai passar ele para vermelho. Essa moto é um vermelho perolizado. Nós fizemos o vermelho dela, um vermelho muito parecido com o vermelho pimenta. Então a partir do vermelho pimenta nós fizemos a cor deste tanque. Então agora estou passando escova de aço aí em alguns locais onde que a Rokit não pegou, né? Porque são locais que estão um pouco mais fundos, né? Oxidações que fez alguns furadinhos. Depois eu passei a solução desengraxante, agora estou fazendo a aplicação de massa. Então eu vou aplicar massa nesse tanque quase todo. E tem vários defeitos pequenos em várias regiões do tanque. Então, para não ficar ondulações, eu faço a aplicação da massa. Eu poderia fazer a aplicação de um prime bem grosso, né? Umas 7 camadas prime, 8 camadas, até encher boa parte dos defeitos. Só que não é viável. É muito mais rápido fazer o enchimento com a massa poliéster mesmo e corrigir todos os defeitos com a massa poliéster. Eu vou lixar essa massa aí com a lixa 150. Essa massa aí é a massa octano da Anjo. Então a massa, igual eu falei, vai ser uma massa grande, só que a massa fina. Igual o tanque já foi feito a funilaria. Não sei onde foi feito, mas não foi um serviço mal feito, foi um serviço bem feito. Quem fez o trabalho de funilaria não abriu o tanque, não cortou o tanque. Fez o processo aí com alavanca também, para desamassar esse tanque. Então aí eu vou fazer a aplicação, depois eu vou lixar a massa e fazer mais uma aplicação de massa, corrigindo alguns detalhes. Então eu vou passando sempre a mão ali, conferindo se tem algumas ondulações. O próprio tato ali, a gente vai treinando o nosso tato para a gente reconhecer, né, onde tem ondulações. Então é sempre importante a gente, como pintor, você está sempre praticando o tato da gente, passando, verificando onde que tem alguma coisa de errado. É uma das ferramentas mais importantes do pintor, é o tato, tá? Além da visão, o tato também é muito importante estar bem afinado, né? Bem alinhado aí com o trabalho. Então, finalizando essa aplicação dessa massa, eu vou guardar de cerca de 15 minutos, de 15 a 20 minutos para fazer o lixamento. A massa poliéster tem essa vantagem, ela seca muito rápido e ela tem uma excelente aderência na lata. Não tem necessidade de fazer a aplicação de wash primer e depois aplicar a massa. A massa já é feita, a composição química da massa
é para que ela tenha aderência sobre a chapa nua. Você pode fazer a aplicação do Wash Prime antes de aplicar a massa, mas é um trabalho que você está fazendo a mais, sem necessidade. Então, resolve da mesma forma aplicar a massa direto na lata e fazer a aplicação do Wash Prime no restante da peça, onde ficou a chapa exposta. Então, estou utilizando também o toquinho do Rogério do canal Pintando o Carro para fazer o lixamento da massa. Toquinho de EVA, com a parte rígida do toco. Esse toco tem uma parte que é a parte rosa dele, igual vocês estão vendo, que é a parte mais flexível, mais macia, e tem a parte preta, que é a parte que é mais rígida, que era para ser utilizada para lixamento de massa e nivelamento, tá? O primer, tem pessoas que perguntam, mas se eu posso lixar o primer com taco flexível? Se a lata tiver, se a preparação tiver totalmente alinhada, pode sim. Mas geralmente sempre fica alguma coisinha ali no prime que acaba despercebido, passando despercebido, e a gente resolve aí no prime, a linha no prime. Então, por isso eu prefiro trabalhar sempre com taco rígido ali na questão aí do lixamento do prime também, porque se tiver algum defeito eu já corrijo também. Então você pode notar aí que o lixamento está um pouco mais acelerado, mas vamos dizer que são um serviço sim, que não é tão difícil, igual a gente já costuma pegar trabalhos aí, com peças maiores, né, com massas bem maiores que essa aí, que dá bem mais trabalho, então o tanque desse acaba ficando até fácil perto dos trabalhos que a gente faz aí. Igual do Camaro que eu postei no canal, eu tenho um trabalhão muito grande que carro, peças muito grandes. E tá para fazer mais um outro branco aí, deve aparecer também na oficina. Ele tá agendado pra gente fazer também. Então agora eu tô lixando a parte superior aí. Nessa posição desse tanque aí, o melhor lixar é dessa forma em meio na diagonal, que o trabalho rende mais. Então acelerar mais ainda a filmagem aí, porque é um trabalho muito repetitivo. Então não adianta colocar na velocidade lenta aí, que vai ficar um vídeo muito longo e muito repetitivo. Então acelerar aí, para que vocês não saiam do vídeo aí e vejam todo o conteúdo. A gente vai mostrar até o final aí, só não vamos mostrar o polimento, tá? O restante a gente vai mostrar tudo. O polimento desse tanque também foi um polimento só de correção de ciscos, né? Não houve necessidade de fazer o lixamento da peça toda. Então o polimento foi muito simples. Depois eu vou fazer mais vídeos aí colocando o polimento também, como a gente faz o polimento lá. Tem muitas pessoas que têm dúvida como é que tira as marcas da lixa 1200, marca da lixa 2000. Então depois eu vou fazer um vídeo só sobre o polimento e a forma que a gente faz. Embora tenha alguns vídeos aqui no canal que a gente já explica alguns detalhes aí para vocês. Mas é sempre bom passar mais outros vídeos aí com mais novidades, né? Novas técnicas, a gente está sempre aprimorando. Então agora o outro lado do tanque. Depois de fazer esse lixamento aí, vou aplicar outra camada de massa, igual eu falei. Alguns efeitos que ficaram para trás. Então o tanque, praticamente, esse tanque vai ficar com uma camada de massa fina nele todo. Principalmente aí nas laterais, porque tinha muitas ondulações. Esse tanque aí, eu não lembro o ano certinho dessa moto, o cliente até falou lá, mas eu não lembro. Mas é uma moto que já rodou muitos anos, já teve várias colisões, várias amassadinhas. Mesmo voltando, fazendo a lanternar direitinho, ainda fica ondulações. Então, por conta disso que a aplicação de massa tem que ser maior. Mas vocês podem notar aí que fica boa parte aí da massa, a lata fica mostrando. Sinal que a massa não é tão grossa. Se a lata não aparecer entre a massa aí, quer dizer que a massa é a massa mais espessa. Então agora a aplicação do Wash Prime. A função do Wash Prime é promover a aderência do Prime na lata, né, onde que não tem a massa tem aderência. Se eu aplicasse massa no tanque todinho aí, o Prime ia ter aderência sobre a massa, né, e a massa sobre o tanque. Mas como que não foi massa no tanque todo, então tem que fazer a aplicação do Wash Prime aí, nessas regiões em que a lata ficou exposta. E também entre a massa, ficou algumas latas também aparecendo. Então é melhor aplicar uma mão de Wash Prime no tanque todo, porque aí vai pegar todas as regiões aí, não vai ficar nenhuma região aí sem o Wash Prime, então não vai ter risco de desplacar. E o Wash Prime aí também tem a função de antioxidante também, né? Ele evita aí do tanque
enferrujar. Isso aí é um promotor de aderência e um antioxidante. Vão ser aplicadas aí cerca de 2 camadas de Wash Prime. Vou esperar cerca de 15 minutos para fazer a aplicação do Prime. O Wash Prime, geralmente, da Anjo, ele é 2 partes por uma. 2 partes do componente A e 1 por uma do componente B. Então, essas aí são as outras carenagens que a gente já fez o lixamento aí. Essas carenagens são paralelas, a gente fez o lixamento delas com a lixa 320 e com toco, nivelando o plástico. Agora eu estou aplicando a seladora para plástico para poder fazer a aplicação do Prime. Então, gente, vocês podem notar, no tanque eu Wash Prime. Já nas laterais aí e na rabeta, que é plástico, é seladora para plástico. Seladora para plástico é só para plástico, não é para o tanque. E da mesma forma, o Wash Prime é para metais, não é para ser aplicado em plástico. Não vai resolver nada, não tem função nenhuma no plástico. O paralama dianteiro, ele já era vermelho. Então, esse paralama, o que vai fazer? Eu vou só tirar o brilho dele com a 600 e jogar tinta. Tem muitas pessoas que ficam nessa dúvida, né? Uma peça, vou trocar de cor uma peça. O que eu tenho que fazer? Uma peça de plástico. Se ela for original ou se for paralela, mas a pintura que foi feita na fábrica, é somente lixar, tirar o brilho e refazer a pintura. Importante tirar totalmente o brilho com a 600, para que não haja desplacamento. Se ficar brilhando ali, pode haver desplacamento, porque a parte que está brilhando quer dizer que ela está muito liso. E peça muito lisa, a tinta não tem aderência, diminui muito a aderência. O risco da lixa provoca aderência. Quando não tem lixamento, está brilhando, pode ter desplacamento. Então é muito importante fazer um lixamento dessas peças até ficar totalmente fosca. Esse aí é o Prime Full da Anjo. Vou fazer a aplicação, se eu não me engano, foi 2 camadas de Prime no tanque. Nas carenagens também foi 2 camadas. Esse Prime está diluído a 20%, né? Ele é 4 partes por uma. Sempre utilizar a etine PU, tá, gente? Na aplicação do Prime PU. Nunca utilizar tine de limpeza. Porque o tine de limpeza, ele tem álcool e acaba ali com a aplicação, a evaporação do álcool é mais rápida. Então, acontece um problema chamado de fervura, porque cria algumas partículas, gotinhas de águas quase microscópicas que acabam furando o Prime. O que acontece? O Prime está ali, ele está mole o Prime. A água que fica no álcool, ela vai ficar ali em cima do Prime. O que acontece? A água é mais pesada do que o Prime, ela é mais densa. Então essa água, em vez dela sair para fora do Prime, ela entra para dentro do Prime, fazendo um monte de furinhos, por conta que ela é mais pesada que o Prime. A densidade da água é maior do que a densidade do Prime. Então, por conta disso, essa água vai para dentro, ela fica depositada, depois ela vai evaporar e vai formar bolinhas. Aí quando você vai lixar aquelas bolinhas ali, no caso vai ter buraco, vai ficar buraquinhos. E aqueles buracos a gente chama de fervura. Então acontece muito por conta do tine de limpeza no Prime PU. Outra coisa que causa fervura é eu jogar um Prime muito encharcado também e não respeitar o intervalo entre as demãos de Prime. Então eu já lixei o Prime, tá, gente? Eu não filmei o lixamento do Prime. Em outro vídeo eu vou colocar o lixamento do Prime aí para vocês. E já lixei também um tanque por dentro com a lixa 600, tirei totalmente o brilho. E vou aplicar aí uma base por dentro desse tanque. Eu não vou aplicar o vermelho original é muito caro. E não há necessidade de fazer a aplicação do vermelho original aí dentro. Fiz um vermelho parecido. Peguei um vermelho que tinha lá na oficina. Ele era um pouco mais escuro que a cor original que vai ser no tanque. Clarei um pouquinho com branco, porque o branco misturado no vermelho vai aumentar ali a capacidade de cobertura. E vou cobrir todas as peças com essa base. Depois eu vou fazer a aplicação da tinta que foi feita para ser original, né, da tonalidade original, que a gente replicou a cor do adesivo. Então, e ficou muito parecido com o vermelho pimenta, né, o vermelho pimenta da Honda. Essa moto é uma Yamaha. Aí você pode notar, o paralama está ali, só foi lixado com a 600, tirei o brilho. As peças, as laterais aí, foi lixado para mim, ficou alguns locais expostos aí o plástico, né? Joguei um pouquinho de selador ali, só que eu acabei não filmando, só onde ficou o plástico exposto, né? Porque a lixa acaba tirando o plástico, a seladora, né, de cima do plástico, então aplica de novo para ativar de novo o plástico.
e inicia a pintura aí. Então essa aí é a base sólida, né? E a tinta perolizada, a tinta vai ser finalizado o trabalho. Mas a cor é muito parecida, tanto da base quanto a cor que vai ficar aí perolizada. Essas peças de plástico é importante assim, não encharcar demais quando estiver fazendo a aplicação da tinta. Você tem que fazer a aplicação mediana, não pode ser pulverizar demais e nem encharcar demais e não soprar. Aplicou, você deixa a peça quieta. Se você ficar jogando ar nela, você vai forçar a evaporação dos solventes da tinta e vai fazer uma reação mais forte no plástico. Isso vai começar a levantar as beiradinhas do primer ou da tinta. Então a gente tem que evitar ali fazer soprar a peça. Aplica a tinta e deixa secar ali de 5 a 10 minutos. Qual que é o intervalo certo da tinta? Ela ficar sem brilho. Então esse tempo aí que ela perde esse brilho que está fazendo a aplicação aí, é de 5 a 10 minutos. Perdeu o brilho quer dizer que o solvente saiu. O que faz o brilho na tinta poliéster é o solvente, é o tine PU que está no meio aí, o tine poliéster também tem o tine poliéster, que faz a tinta brilhar ali. Quando ele evapora, a peça geralmente fica fosca. Algumas marcas de tinta, a tinta não perde o brilho, não fica fosca assim. Então tem que tomar atenção com isso aí também. Se for desse tipo de marca, você vai esperar ali 10 minutos ali, de 5 a 10 minutos, aí você vai poder dar outra mão. Nesse caso dessa tinta aí, a gente sabe que ela está na hora de aplicar outra camada porque ela perde o brilho. Mas não é toda tinta que tem essa característica, não. Então a tinta que fosqueia, então você pode só guardar e ficar fosca, que já pode aplicar outra camada. Agora eu estou aplicando aí a tinta original, que é um vermelho perolizado. É muito parecido, igual vocês estão vendo, o tom muito parecido com a cor que eu fiz de base. Dessa forma eu economizei a tinta que é muito mais cara e utilizei uma tinta mais em conta para cobrir. Então vou aplicar mais 2 camadas, sendo que uma camada vai ser encharcada, igual vocês estão vendo aí. Nem encharcado demais, senão arrupia, gente. É jogando para dar um brilho. E mais uma camada mais pulverizando. Outra coisa que é importantíssimo, esse tanque aí eu não vou aplicar verniz nele para aplicar o adesivo. Então a tinta poliéster tem que ficar mais lisa possível. Se a tinta poliéster ela ficar áspera demais, ficar muito grossa, o adesivo não vai fixar bem na peça, porque vai estar muito áspero, vai formar ali pontos de não contato, né? Vai ficar afastado, alguns pontos vai ficar afastado entre o adesivo e a tinta. Aí você provoca bolha, muitas bolhas. Então tem que procurar fazer uma aplicação mais lisa da tinta poliéster. Agora nas outras peças aí, o paralama ali, eu joguei também tinta por dentro dessas peças aí, uma mãozinha. Igual a tinta, a Honda, todas as carenagens da Honda, se for olhar zero lá, vai lá na loja, você vai ver que elas não tem verniz por dentro, é só uma poeira de tinta por dentro ali. Faço igual, não tem. Em todas as peças que eu vou pintar, não fico assim, com muita coisa dentro de peça. A menos que o cliente exija isso aí, mas geralmente ninguém exige, né? Mas se o cliente exigir, a gente faz. Só que vai ter um adicional porque eu vou gastar mais verniz por dentro da peça. Então tem um preço diferenciado. Então por dentro é só a tinta, só para não ficar totalmente preto, vai ficar tipo original, assim, com aquela poeira de tinta por dentro. Então eu tô aplicando a tinta lá na rabeta, só que a câmera ficou mal posicionada aí. Mas eu tô fazendo a aplicação de tinta na rabeta ali. Agora eu vou começar a fazer a aplicação das faixas. Um detalhe que eu vou mostrar para vocês nessa faixa aí, ó. Tanto que ela encolheu. Quando o adesivo é cortado na fábrica, ele é da mesma espessura do papel. Vocês podem notar que ele está de mais ou menos 3 milímetros menor em todo o contorno da faixa. Tá vendo? Ele encolheu, o adesivo encolheu. Então o adesivo paralelo tem essa característica aí de com o tempo ele encolher. Tem algumas pessoas que colocam o adesivo no sol durante 2, 3 dias ali para ver se ele encolhe. Para não encolher no tanque, depois que encolhe no tanque dá uma diferença entre o verniz e o adesivo. Aí tá vendo a marquinha na beiradinha do adesivo ali? Você vê que foi cortado mesmo junto, só que um diminuiu e o outro não. O papel não diminui, só o adesivo que diminuiu. Então essa faixa é um pouco delicada para colocar. Eu jogo ali uma água com detergente, cerca ali de umas 2 colheres de sopa de detergente num frasquinho desse aí, ó. Acho que esse frasquinho é 500 ml. 2 colheres de sopa,
o resto de água. Então eu jogo ali aquele detergente ali com aquela água e aplico, coloco o adesivo em cima. Isso aí, o processo é parecido com o Isofilme. O Isofilme dessa forma, quando eu coloco no para-brisa, porque o adesivo é reto, é plano. Só que o tanque não é reto, o tanque ele é bolado, ele é tipo oval, ele não é uma superfície reta. Então o adesivo não encaixa certinho, ele fica dando rugas. O que acontece? Eu vou colocando adesivo, vou esquentando, jogando água debaixo dele e tiro ele, vou colocando várias vezes até ele ficar no formato da curva do tanque. Quando ele ficar no formato da curva do tanque, aí sim eu termino de colar ele. Então as primeiras vezes que eu coloco o adesivo é somente para ele pegar a forma do tanque. Então vocês viram que eu tirei de novo, agora sim que o adesivo vai ficar fixo no tanque. Então todas as marcas que tiver aí assim de ruga, não pode ficar nenhuma. Tem que ficar 100% assim coladinho mesmo, senão ele acaba levantando. Esse tanque aí, eu poderia também ter feito a aplicação de verniz e depois feito a aplicação aí dos adesivos. Facilitaria isso aí, porque quando você faz a aplicação do verniz depois vem com o adesivo acaba aderindo melhor, porque o verniz é mais liso ainda que a tinta poliéster. E se a tinta poliéster aí não tivesse lisinho, igual eu falei com vocês, esse adesivo não ia dar certo aí também não. Não ia funcionar de jeito nenhum. Então se você não tem muita prática na aplicação da tinta poliéster, ela ficar lisinha, recomenda que aplique verniz e depois aplique o adesivo e depois aplique verniz de novo. O que isso faz? Isso aí acaba ocasionando que você vai ficar mais tempo e vai gastar muito mais material numa peça que não haveria tanta necessidade, né? Mas eu vou colocar vídeo no canal fazendo o processo aplicando verniz também. Então agora sim eu coloquei o adesivo de vez. Aquela hora achei que estava ficando pronto, mas não. Vou colocando e tirando o adesivo até que ele fique 100% encaixado. Aí nas laterais aí também, vocês podem notar aí também que o adesivo também estava menor do que o papel. Encolheu também. E aí vocês vão ter ideia como que a cor ficou parecida com a do adesivo. Foi feita com base no adesivo aí, porque a gente não tem o código da tinta. Então o adesivo foi para a loja de tinta e lá foi manipulado. E a tinta que era mais próxima disso aí era o vermelho pimenta. Mas foi manipulado, não é o vermelho pimenta não. Isso aí era um pouco mais claro que o vermelho pimenta da Honda. Então em aplicação do adesivo, esse aí já é mais tranquilo. A peça não é tão bolada igual o tanque. O adesivo também é menor também, né? Aí parece que não tem o resto do adesivo, então é igual que a cor ficou. Então vamos colocar na outra lateral. Essa outra parte que está isolada aí é uma parte que é preta da carenagem. E eu coloquei uma fita bem fininha ao contorno aí. Depois que eu vernizei, eu tirei ela. E vocês vão ver que eu vou tirar ela aí depois que eu aplico o verniz. Então outra lateral. Outra coisa, então, vocês estão notando que eu estou fazendo a aplicação e utilizando um soprador térmico. O soprador térmico tem que trabalhar ali não esquentando demais. Se ele esquentar demais, ele deforma... Tanto ele deforma o adesivo quanto a peça. Ou dá bolha na peça. Então tem que tomar bastante cuidado aí. Vir soprando, não ficar com o soprador parado num lugar só. Se você ficar com ele parado num local só, o que vai acontecer? Ele vai estragar a peça. Então tem que estar sempre com o soprador movimentando. E nunca deixar esquentar demais. Tem que esquentar só o suficiente para amolecer a faixa. Se a tinta poliéster ficar muito quente também, ela amolece, aí a espátula vai marcar a tinta poliéster. Então tem que tomar esses cuidados. A espátula de plástico que eu estou utilizando aí, também tem que estar limpinha ali onde vai ter contato com o adesivo. Qualquer massa que tiver ali, sujeirinha, arranha o adesivo. Então você lixa a espátula, tira qualquer tipo de impureza ali nas quininhas dela ali, onde você vai trabalhar. Agora o adesivo da traseira e da rabeta. É um adesivo também, assim, proporcionalmente grande, né, para a peça, né? Mas é uma parte plana também, então não tem muito mistério na aplicação. O que é mais complicado é o tanque. Essa moto aí, o tanque dela lembra muito a lateral da XTZ. A XTC, a Lander. A Lander, as primeiras Landers também tinham adesivo na lateral, que eu tinha que fazer esse mesmo procedimento aí para fazer a aplicação dele. Aplicava, acertava, tirava, aplicava, e mesmo sendo adesivos originais, e tinha esse problema aí na hora de fazer a aplicação do adesivo. Que o adesivo ele ficava enrugado. Mas é o procedimento para fazer a aplicação, assim que eu aprendi, né? Talvez vocês tenham uma dica aí de fazer a aplicação aí desse adesivo que seja mais rápido. Mas é que eu fiz e deu certo, foi desse jeito.
E eu vi que e depois eu estava observando que também quem coloca isso filme tem a mesma técnica. Coloca o plástico em filme do lado de fora do carro, nem dentro. Esquenta ele, já deixa ele do jeito assim para encaixar no para-brisa, depois vai lá e coloca no para-brisa. Então agora eu vou colocar o Yamaha aí atrás. Vou passar depois aí, gente, um pano úmido. Vou tirar todo esse resíduo aí de água com detergente. Não pode aplicar verniz sobre esse resíduo. Se você aplicar verniz sobre esse resíduo, ele dá tipo uns olhos de peixe assim, fica cheio de buraco. Então tem que passar um pano bem limpinho para fazer a aplicação aí do verniz. Aí eu estou fazendo a filmagem para vocês dar uma olhadinha aí. Como que o adesivo fica, tá vendo? Que não tem bolhas por baixo. Ele fica bem assentado. Esse adesivo também, ele tem um probleminha. As beiradinhas dele, os cantinhos dele assim, ele fica um pouco levantado. Isso aí não teve jeito. O adesivo parece que ficou muito tempo guardado e não tinha, perdeu a propriedade da cola dele. Mas ficou razoavelmente bom o acabamento. Na medida do possível, né? O cliente ficou satisfeito. Eu expliquei para ele que não tinha como ficar 100%. O adesivo paralelo desse não consegue ficar 100%. Ele fica bem legal, mas não fica 100%. A beiradinha dele fica assim, se passa a mão, você sente que tá tipo um degrauzinho na beirada dele. Então aí a aplicação do verniz tem que ser várias camadas pulverizando. Eu vou pulverizando, vou aplicando várias camadas e até começar a brilhar. Ali cai um cisquinho por cima do tanque, antes de aplicar verniz. E saiu, ficou tipo um furinho pequenininho. Eu fui lá e pincelei só um pinguinho da tinta em cima do furo. Dá para fazer isso em tinta perolizada, tinta sólida. Tinta metálica não dá para fazer, tem que jogar tinta com a pistola mesmo. Então agora, depois que eu fiz isso, eu já vim de imediato e apliquei verniz no tanque todo. Então aquele overspray que ficou ali fazendo essa aplicação aí da faixa, ele some. Quando você já faz a aplicação do resto do tanque encharcado. E você já pode encharcar isso da faixa também, que não vai abrir mais não. Depois você cobre ela pulverizando, igual eu tô fazendo aí, ó, várias camadas pulverizando, e vem encharcando o verniz na peça toda, ela não enche de olho de peixe. E não dá reação na faixa. Então é só aplicar as primeiras camadas bem pulverizando. Olha lá, tô fazendo lá, ó. Tá acelerado, mas é bem pulverizando até começar a brilhar. Brilhou, já pode jogar verniz na peça toda. E vão ser essa mão mais uma. Então a rabeta aí agora, eu já vou aplicar também no paralama ali, a primeira camada, para depois fazer a aplicação de todas as peças. A segunda camada de verniz já não tem que ter cuidado mais nenhum, né? A segunda camada já pode vir encharcando tudo, que não vai trazer mais problema nenhum. Já está isolada a faixa, né? Aquela primeira camada já isolou a faixa, então eu posso fazer a aplicação normal, igual já faz num carro, por exemplo, no carro. Então aí já estou puxando o brilho, a segunda camada de verniz, esse verniz da Anjo, da linha Carbon, 2 partes por 1 e 10% de diluição. Outra coisa que é muito importante também, não utilizar verniz muito diluído. Porque o verniz muito diluído, o que acontece? O solvente dele, ele vai penetrar no adesivo e vai fazer o adesivo julgar, levantar. Então o verniz tem que ser 10% no máximo de diluição. Se for um verniz alto sólido. Verniz médio sólido, que já vem pronto para uso, que é só catalisar, esse já você não dilui de forma nenhuma. Conheço muitos pintores que eles trabalham sempre diluindo muito verniz, de 30% a 40%, aí, mesmo sendo verniz médio sólido. E no caso de adesivo aí é fatal, tá? Porque se o verniz está muito diluído e bate em cima do adesivo, ele vai enrugar, ele vai soltar, porque o solvente vai atacar o plástico do adesivo. Essa pistola que eu estou fazendo a aplicação aí é a Sagola. O bico dela é 1.3. A aplicação da tinta, se eu não me engano, foi com a pistola da Yangui. Aplicação da tinta. A aplicação do Prime, do Ash Prime, também foi a pistola da Yangui. Então essa é a segunda camada. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 camadas de verniz. Então, essas peças eu apliquei 3 camadas. Achei que foi só 2. Eu esperei o intervalo aí no mínimo, foi de mínimo de 10 minutos. 10 minutos depois da última demão, tá? Porque não foi quando começa aqui até envernizar todas as peças, passa de 1 a 2 minutos cada camada de verniz. Então, é cerca de 10 minutos depois da última camada. Eu cheguei lá no paralama, espera 10 minutos e faz a aplicação nas outras camadas.
Por que é importante esperar esse intervalo? Primeiro que quando você aguarda o intervalo correto, a tendência é perder menos o brilho. Segundo que diminui bastante a chance de escorrer, porque esse verniz ele já começou formou uma película ali por cima. Então essa película ali, se você fazer várias aplicações, essa película pesa e desce inteira, aí provoca aqueles escorridos grandes. Então se você guardar o intervalo, diminui bastante a chance aí de escorrer. Aí eu tô tirando aqui a fitinha que eu falei que eu coloquei do lado aí na parte preta, né? Uma fitinha bem fininha, fazendo o contorno. Eu deixei ela aí de propósito para poder tirar ela e não formar um degrau muito alto no cantinho ali entre o preto e a parte vermelha. Aí o cliente falou comigo sobre limpeza, né? Fazer limpeza no tanque. Então esse tanque tava com essa sujeira aí. Parece que tinha até sido feita uma limpeza, só que ficou algum resíduo aí dentro. Então vou limpar ali. Tá vendo? Isso aí é uma solução de ácido muriático. Não se encontra ácido muriático pronto, né? Só ele puro, né? Não acha para comprar. É proibido até a venda, porque é muito corrosivo. Isso aí é para limpeza de piso, muito utilizado para limpeza de piso. Então é quase um produto caseiro, né? Vamos dizer assim. Vou passar uma fita crepe aí, tanto embaixo dele quanto em cima aí. E joguei o ácido muriático, vou dar uma sacudida nele boa aí, deixar reagindo aí durante algumas horas, né? Toda hora eu vou lá dar uma sacudida nele e vai soltando as crostas. Então ainda tem crosta ainda. Depois que saiu essa crosta todinha e ficou praticamente cromado o tanque por dentro, eu vou utilizar aí o bicarbonato de sódio. Vou jogar aí dentro do tanque aí, do jeito que vocês estão vendo aí, com a mão mesmo. E jogar uma quantidade até boa aí para poder fazer a neutralização do ácido. A função do bicarbonato aí é deixar esse ácido aí neutralizado. Ou seja, esse ácido aí vai perder o poder de corrosão dele e vai parar de atacar o ferro de dentro do tanque. Vai proteger, e dessa forma vai evitar assim, o efeito da corrosão. Vocês vão notar que está saindo uma água bem amarela. E essa água é amarela porque o tanque tinha bastante oxigênio. Isso aí é tudo ferrugem que está dentro do tanque, que agora está saindo. Então eu joguei mais um bicarbonato ali para ter certeza ali que cessou toda a acidez do tanque. Eu coloquei dentro do tanque aí, gente. Isso aí é um imã. Eu coloquei ele aí, vou lavando com ele dentro aí. O que acontece? Ele vai aderir nesse imã aí toda a ferrugem aí, você vê. Tá cheio de ferrugem aí na pontinha do imã. Então eu vou fazer esse processo várias vezes, colocar esse imã aí dentro e vou jogando água aí para tirar essas ferrugens que ficaram soltas dentro do tanque. Eu vou fazer esse processo aí até a água sair 100% limpa, né? Sair toda a oxidação. E esse tanque já vai começar a enferrujar de novo. Depois que faz isso, ele já começa a enferrujar de imediato. Então o que eu faço? Eu vou terminar de enxaguar ele, parou de sair água amarela, ele vai ficar só água branca. Eu vou secar ele todinho. Tá vendo que tá amarelado por dentro já aí? Começou a amarelar? É normal. Então o que acontece? Eu vou secar ele, tirar toda a água, a umidade dentro dele e já fazer a aplicação aí do produto da Vonda aí, que é para oxidação. Vou mostrar para vocês aí. Olha, é o melhor produto que eu achei até agora para fazer esse tipo de procedimento. É o que me deu um resultado, sim, mais satisfatório. É esse produto aí, ó, da Vonda. Removedor de ferrugem. Esse produto ele forma uma película, uma proteção interna do tanque. Então, de novo, vou tampar aí a boca do tanque, vou sacudir esse tanque e deixar durante 1 hora secando. Secando não, reagindo. Então, eu fiz aí. Para vocês verem aí como que ficou por dentro. Ele fica mais escuro, ele não fica aquela tonalidade clara não, mas fica mais protegido. Então, depois eu enxaguei de novo com água e tornei a secar. Então ele fica dessa forma aí e mantém, não volta a enferrujar não, fica desse jeito aí. Se não cair água vai durar muito tempo. Então o cliente não vai pegar esse tanque hoje, eu vou jogar também aí um pouquinho aí de desengripante. Ele também ajuda aí a ferrugem não continuar. Aí o tanque, depois de pronto, fiz uma filmagem detalhada para vocês verem aí. E vou mostrar para vocês as outras peças também. Se vocês gostaram aí do vídeo, gente, deixa aí no comentário. Se o vídeo te ajudou, se acha que o vídeo está te ajudando, os vídeos do canal estão te ajudando, se inscreva. Que isso aí ajuda o canal a continuar a crescer e chegar mais aí para outros profissionais aí as dicas do canal. Já recebo bastante aí, comentários, agradecimento, fico muito feliz, muito satisfeito. E também sobre o curso da oficina, também vou deixar o link na descrição.
Se você quiser aprender mais dicas, indo mais profundamente a pintura aí, vou deixar também aí. E também comente aí, gente. Comente aí o que vocês acharam do trabalho, se o trabalho ficou bom. Que isso é importante aí. Compartilhe com os outros amigos seus aí que trabalham com pintura automotiva, com pintura de moto. Isso aí é uma profissão muito boa, tem muito serviço. Aí a lateral aí, você vê, essa parte de baixo aí é adesivo, ficou na mesma cor da moto aí. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Forte abraço aí para todos, fique com Deus. E também vou pedir para vocês falar se vocês gostaram do formato do vídeo também, que isso aí para mim é importante, saber se o vídeo está aí, tá atendendo a galera aí, se o pessoal tá gostando. Forte abraço a todos aí, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.